No vídeo de hoje eu separei 5 carros usados que são excelentes, bem equipados, tecnológicos, têm um preço bem interessante e, acima de tudo, são carros muito confiáveis e não vão te dar dor de cabeça. São opções bem interessantes para quem tem medo de encarar carros um pouco mais legais no mercado de usados. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 80 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu escolhi um modelo um pouco mais luxuoso, mas que não é tão lembrado, infelizmente. É um sedã grande japonês muito confiável. Estou falando do Honda Accord 3.5 V6 de 8ª geração. Os modelos mais antigos também são uma excelente opção, mas eu acho que a 8ª geração, que veio a partir do ano de 2008, se encontra com melhor custo-benefício. É um carro um pouco mais moderno também e mais bonito. E ele também não subiu muito de preço. O Accord é o maior sedã da Honda Brasil e, infelizmente, ele não está sendo mais comercializado em nosso mercado. Esse modelo chegou aqui no Brasil para concorrer principalmente com a Azira V6 e Camry V6. E frente aos concorrentes, de fato, ele não surpreendia tanto em relação a equipamentos e custo-benefício, já que custava quase 40 mil reais a mais que um Azira 0km na época, e foi por isso que o Accord ficou um pouco mais esquecido. Mas hoje em dia, com o preço que ele se encontra, na faixa dos 40 mil reais, é uma baita opção. Tem um belo motor V6 com desativação de cilindros que até ajuda a economizar combustível. Então, dependendo do seu uso, dá para usar no dia a dia. O Accord é equipado com motor 3.5 V6 e VTEC, que gera 278 cavalos a 6.200 RPM e 34,6 kg de torque a 5.000 RPM. Ele tem um peso-potência de 5,88 kg por cavalo, mesmo sendo um carro bem pesado. Não significa que ele tenha o melhor desempenho da categoria, mas para quem não exige muito, ele é um carro muito seguro para fazer ultrapassagens. No geral, ele não vai te decepcionar. Ele possui 6 cilindros com sistema de desativação, que dependendo pode usar 3, 4 ou os 6 cilindros para economizar combustível. O câmbio dele é um automático convencional de 5 marchas. Com todo esse conjunto, o Accord anda muito bem e tem um consumo extremamente bom. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 6,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. E o consumo dele, dentro da cidade, 8,1 km por litro. Na rodovia, 12,3 km por litro. E é por isso que o Accord é uma excelente opção. É um carro econômico, familiar, potente, confiável e até bem equipado para a época dele. O ponto negativo mesmo, que na verdade nem é do carro, é que é um pouco mais difícil achar um Accord em bom estado atualmente. A maioria dos modelos anunciados sempre tem algo a fazer e o custo de manutenção desse carro, no geral, não é tão em conta. Então sempre tem que ficar alerta a isso. Embora ele esteja entre os 5 sedãs grandes V6 mais baratos de manter. Embora seja um carro muito confiável, não significa que ele não tem alguns probleminhas. A maioria dos carros sempre tem um lado negativo e vale a pena alertar. Muitos donos relatam pela grande dificuldade em achar peças em lojas físicas fora da rede de concessionárias Honda. E a Honda ainda tem uma grande fama de cobrar bem caro em suas peças de reposição. E às vezes, dependendo da peça, para sair um pouco mais em conta e achar até com certa facilidade, você tem que acabar importando. Interessante é que lá nos Estados Unidos esse carro vendeu bastante para a época, então você encontra diversas peças, a maioria delas anunciadas no eBay. Outro ponto negativo do Accord são alguns problemas crônicos desde o acabamento, como as laterais do banco do motorista que apresentam desgaste avançado em relação aos outros bancos. A maioria dos Accords apresentam isso, o forro do teto que começa a soltar e o acabamento do fundo do porta-malas empenado, mas isso são detalhes. E também vai até mesmo a pequenos problemas mecânicos que começa a ficar um pouco mais sério, como na bomba de direção hidráulica e nos ruídos das pastilhas traseiras do freio.
Ficando atento a esses detalhes, você terá um carro para o resto da vida. Porém, vale alertar também que este carro usa correia dentada e o custo para substituir esta correia dentada é um pouco alto e é um dos maiores pontos negativos do Accord frente aos concorrentes, já que todos os concorrentes V6 utilizam a corrente de comando, o que diminui a manutenção e também o custo. Um Honda Accord de 2008 você vai encontrar na faixa entre 40 e 45 mil reais, um modelo em bom estado. O próximo modelo é um tanto quanto polêmico, mas eu já fiz um vídeo falando o porquê desse carro é uma excelente opção até hoje em dia. É o Jetta 2.0 na versão Comfortline com o famoso motor 2.0 de Santana. Eu coloquei esse carro na lista porque, além de ser um carro muito confiável, é um carro que tem baixo custo de manutenção. De fato, o motor dele é o mesmo do Santana, só que com algumas atualizações. E todo mundo sabe que essa mecânica é super confiável e bem fácil e barata de manter. Você não vai ter o melhor desempenho da categoria, mas eu arrisco dizer que ele fica na média. Considerando alguns concorrentes como o Cruze 1.8, Civic 1.8, Corolla 1.8 e Focus 1.6 da época, ele até consegue se manter bem entre esses carros. Poderia ser melhor? Sim, mas eu sempre digo que essa versão tem outra proposta, não tem nada a ver com a 2.0 TSI. Ele usa o motor 2.0 EA113, esse motor também já conhecemos no Golf, Polo, Bora, entre outros carros da linha. Esse motor é flex e gera 120 cavalos com álcool e 116 cavalos com gasolina a 5.000 RPM. Ele tem 18,4 kg de torque com álcool e 17,7 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. O câmbio dele podia ser um manual de 5 marchas, ele também tinha um opcional de um câmbio automático de 6 marchas, um Aisin que tem um custo de manutenção bem mais baixo que do DSG, além de ser bem mais confiável também. Ele faz de 0 a 5 km por hora em 10 segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. O Jetta, no geral, não tem problemas crônicos. Ele vai sim apresentar alguns pequenos problemas, mas que acabam nem incomodando tanto. Alguns desses problemas acabam ocorrendo também no acabamento, como as portas traseiras que acabam fazendo ruídos, além de ruídos na suspensão dianteira e traseira, e é sempre interessante fazer uma manutenção geral na suspensão desse carro, e também no teto solar se você não fizer uma manutenção preventiva, como a limpeza dos dutos. Outro relato dos donos também é o problema no compressor do ar-condicionado, que muitas das vezes não é possível ser reparado, aí você vai ter que trocar. E o compressor pode ser um pouco mais caro. Um Volkswagen Jetta 2.0 Comfortline do ano de 2012, você encontra entre uma média entre 40 e 55 mil reais, dependendo dos equipamentos que esse carro saiu. Como é um carro que tinha como base a versão Comfortline mais vários opcionais, o preço no mercado de usados vai variar um pouco. O próximo carro desta lista é o Ford New Fiesta. Eu particularmente prefiro o mexicano, que é um pouco mais refinado, mas tanto o mexicano quanto o brasileiro são boas opções, já que são quase iguais no geral. Eu só não indico muito o Power Shift, seja o brasileiro ou até o mexicano. Eu venho comentando mais sobre esse carro porque as pessoas acabam esquecendo quão bom esse carro é. Primeiro que você vai ter um carro muito confiável, potente para o porte dele, bem acabado e equipado, além de ser um carro extremamente seguro para a época. A versão de topo pode ter até 7 airbags, sendo pioneiro na categoria, além de outros itens como controle de estabilidade, tração e até o assistente de partidas em rampas. No New Fiesta, tanto o sedã ou o hatch, você não vai ter muito espaço interno. Você encontra concorrentes com espaço interno muito mais aproveitado. Mas ele está na lista mesmo por se destacar em sua mecânica. Em relação à mecânica, ele usa o motor 1.6 Sigma, que é bastante conhecido na linha da Ford por não ter um custo de manutenção tão alto e ser um motor muito confiável.
É um motor flex que nos primeiros modelos, os mexicanos, ele gera 115 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 6.250 RPM. Ele tem 16,2 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM. É um carro bem leve, pesa pouco mais de 1.100 kg. Em conjunto com um câmbio manual de 5 marchas, ele tem um desempenho muito bom para a categoria dele. Além disso, é um carro muito econômico também. Na cidade, ele faz uma média de 8 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. Já na rodovia, 10 km por litro com álcool e 14,3 km por litro com gasolina. Existem alguns problemas que valem a pena comentar. Muitos donos relatam ruídos de acabamento nas portas traseiras, assim como problemas nos elevadores das portas traseiras. Isso é bem comum de ocorrer nos carros da Ford. Isso acaba acontecendo mais nos modelos brasileiros, no mexicano nem tanto. Outra coisa que os donos relatam também é o marcador de combustível, que muitas das vezes acaba marcando errado. E também um problema que acabou tendo até um recal, que foi na fechadura da porta do motorista. No geral, você tem que ter um pouco mais atenção em alguns outros detalhes, como alguns problemas elétricos, problemas no freio e também na suspensão. Fique de olho, faça uma revisão geral para você não ter dor de cabeça. Um Ford New Fiesta 2012 no catálogo máximo você vai encontrar entre 30 e 38 mil reais. O próximo carro, infelizmente, nunca fez tanto sucesso em nosso mercado. Estou falando do Hyundai Veracruz. Para quem quer uma bela barca, potente, bem equipada e com 7 lugares para levar toda a família, mas não pode gastar muito em relação ao preço do carro, está aí uma excelente opção. Porque além dessas características, Veracruz também tem uma alta confiabilidade. Se você já ouviu que o Azir ou Santa Fe é um tanque de guerra, então o Veracruz é bem parecido, já que usa a mesma mecânica. E é um carro que se destaca até hoje frente a vários carros mais novos. É muito equipado, o acabamento é de altíssima qualidade e não decepciona em nada. Além disso, também é um carro muito equipado e seguro. Já tem todos os airbags, frontais, laterais de cortina, freio ABS, o controle de estabilidade e tração e muitos outros itens de segurança e também de conforto. Por aqui temos um belo motor Lambda 3.8 V6, é uma variação do motor usado lá no Azira. Enquanto lá é um 3.3 ou um 3.0, aqui tem uma litragem maior e consequentemente maior potência e mais cavalos. Esse motor é apenas a gasolina, gera 270 cavalos a 6.000 RPM e 36,2 kg de torque a 4.500 RPM. Veracruz não é nada leve, pesa quase 2 toneladas, 1.965 kg. Então, os 270 cavalos são mais do que necessários para levar todo esse peso. O câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas com opções de trocas manuais. E é um carro que anda relativamente bem, faz de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos e atinge a velocidade máxima de 215 km por hora. Porém, é um carro grande com motor V6 que anda bem e, consequentemente, bebe muito também. Consumo urbano 4,4 km por litro, rodoviário 6,8 km por litro. É lógico que, dependendo do seu trajeto, das condições, esse consumo pode melhorar um pouco mais, mas também não vai muito além disso não. E é por isso que vários Veracruz você vai ver anunciado com kit GNV. Infelizmente, é um carro que eu nunca colocaria GNV. Todo o conjunto mecânico do Veracruz é extremamente confiável e com certeza, se você fazer uma boa pré-compra, comprar um modelo em bom estado, você não vai ter dor de cabeça. Alguns probleminhas que ele pode apresentar por ser um carro usado, e tem bastante relatos, são problemas elétricos, como no painel, os comandos do volante e a abertura elétrica da tampa do porta-malas, dá bastante defeito. E um problema relatado também lá no Azira e acontece aqui também no Veracruz é o barulho no VVT, que faz assim quando você dá a primeira partida do dia.
Esse problema aparentemente não acaba afetando outras partes do motor, porém você vai ter que se acostumar. E esse barulho faz em poucos segundos, logo após para. Então normalmente as pessoas acabam não corrigindo esse problema, até porque o custo para fazer isso é bem alto. O Hyundai Veracruz 2008 você vai encontrar na faixa entre 45 e 55 mil reais, um modelo em bom estado. E para fechar a lista de hoje, eu não poderia deixar de comentar sobre o Renault Fluence. Na maioria das vezes, os carros japoneses são os que têm a maior confiabilidade mecânica. Bom, de fato o Fluence não é um sedã japonês, mas a principal característica ele adota. Ele vai ter uma mecânica japonesa emprestada do seu irmão, o Nissan Sentra. Por aqui você vai ter o melhor de um carro francês, que é o acabamento, os equipamentos, o refinamento no geral, e o melhor de um carro japonês, que é a mecânica. O Fluence foi considerado o melhor sedã médio do Brasil em 2012. E realmente ele era um carro muito bom, até hoje em dia é, e é uma baita opção no mercado de usados. Eu sempre comento aqui no canal. O Fluence, apesar de ter subido bastante de preço, ele ainda é muito mais barato que um Corolla ou Civic, e entrega muito mais para a época. Teto solar, chave presencial, 6 airbags, controle de estabilidade e tração, e é um carro que está cada vez mais sendo procurado no mercado de usados. Antes ele era um sedã desconhecido, mas hoje em dia grande parte do público acaba conhecendo ele e sabe que é um carro muito bom, está perdendo aquele preconceito. O motor dele em ambas as versões é um 2.0 M4R Flex que gera 143 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 20,3 kg de torque com álcool e 19,9 kg de torque com gasolina a 3.750 RPM. Na versão dinâmica, ele tem duas opções de câmbio, um manual de 6 marchas ou um automático tipo CVT. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10 segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. O consumo dele é muito bom para um sedã médio. Na cidade, 6,8 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina. Já na rodovia, 9,2 km por litro com álcool e 14,1 km por litro com gasolina. O Fluence com certeza é um carro que você vai comprar e não vai ter dor de cabeça. Porém, ele tem alguns probleminhas que são até bem chatos, mas até são fáceis de resolver. Ele tem um problema no câmbio CVT, que a partir de um certo momento ele começa a dar trancos, solavancos, e na maioria das vezes será necessário fazer a substituição do óleo. Então isso é uma manutenção preventiva, até para você não ter dor de cabeça, interessante é sempre fazer recorrente. Ele também tem bastante problemas na suspensão, então fique de olho em toda a suspensão. Amortecedores, buchas, batentes, bieletas, com o tempo ela costuma fazer alguns ruídos e barulhinhos bem chatos. Ele também tem vários problemas elétricos, nos sensores, luz de freio, farol, na partida do carro. Isso é algo bem comum na maioria dos Fluence. Com o tempo ele vai dar esses problemas. Interessante é você já comprar um carro revisado para você não ter dor de cabeça. Mas também não são grandes problemas, é um carro que não vai te deixar na mão se bem cuidado. Também fique alerta nisso, porque muitos Fluences anunciados hoje em dia não estão em estado de conservação muito legal. Então se você não quer gastar muito, pegue um em bom estado, faça uma boa pré-compra. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!